A extrema-direita descobriu o CONAI e está tentando a todo custo fazer isso a sua pauta de mobilização política. E a gente precisa conversar sobre isso se a gente não quiser ser manipulado, se a gente não quiser ser enganado. Para você que está me conhecendo agora, eu sou o professor Pedro Paulo Rodrigues. E aí toda vez que você quiser uma reflexão sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo que não seja atravessado de uma ideologia cega e castrante, me segue aqui nessa rede social, onde a gente sempre tenta pensar junto, pensar alto, pensar a partir da filosofia, da sociologia e da teologia, para entender melhor o mundo que nós estamos e podermos lidar melhor com ele. Vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho sido bombardeado nas minhas redes pessoais por perfis de padres, bispos, comunidades de vida católica, algumas comunidades religiosas, compartilhando o perigo que é o CONAI, não é? A extrema-direita, muito concretamente em 2022, mas também agora em 2024, descobriu o CONAI. O que é o CONAI? A Conferência Nacional de Educação. É um órgão democrático criado pelo governo federal a fim de garantir que a sociedade civil possa participar das decisões que são tomadas acerca da educação no cenário nacional, no cenário brasileiro. Uma das grandes contribuições do CONAI é pensar, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. E pensar ali, como comunidade, como nação, o que nós esperamos alcançar da educação brasileira a cada mais ou menos 10 anos. Esse ano nós tivemos a Assembleia do CONAI, CONAI 2024, e a extrema-direita se mobilizou de maneira muito organizada para ir tanto nas assembleias municipais, como nas estaduais, nas regionais e na nacional. E o objetivo deles não era a participação nas assembleias, mas produzir conteúdos que mobilizassem um pânico, né, público a partir de pautas morais, o que é o instrumento da extrema-direita. E reparem sempre que eu vou fazer uma distinção muito precisa entre a extrema-direita, que é essa que está tentando manipular o discurso para causar um terror e garantir poder, a extrema-esquerda, que faz uma estratégia parecida, né, anunciando o perigo de um nazifascismo presente na direita brasileira. Então nós temos dois extremos. E nós temos a direita brasileira e a esquerda brasileira, que são aquelas pessoas que estão no jogo democrático. Eu estou considerando aqui que esse posicionamento de manipular a informação dentro das mídias sociais para fazer com que ela chegue diretamente aos consumidores, aos usuários das mídias sociais, sem um viés de confronto, sem um viés de possibilitar a resposta do diferente, ele é um movimento de extrema-direita ou de extrema-esquerda no sentido de que manipula a informação para chegar ao poder, custe o que custar. Então é disso que a gente está falando. A extrema-direita, hoje no Brasil, descobriu o CONAI como uma pauta, não de pânico moral. Por quê? Durante anos, a Conferência Nacional de Educação, o CONAI, foi um lugar esquecido pela extrema-direita, porque a extrema-direita e a direita no Brasil, via de regra, não cuidaram, não se preocuparam de cuidar da educação. A gente tem um movimento de volta à educação vindo sempre no Brasil da esquerda, Anísio Teixeira, enfim. Não vou ficar fazendo um vídeo longo, mas a história da nossa educação no Brasil, enquanto pensada para a educação pública, é uma história que está profundamente atravessada por pensadores de esquerda. E aí uma outra separação que é importante. Dizer que alguém é de esquerda não significa dizer que a pessoa é liberal e muito menos que ela é marxista. Aqui, nesse vídeo, a gente está usando o termo esquerda e o termo direita cirurgicamente precisos. Então, quando a gente fala de esquerda, a gente está falando daquelas pessoas que acreditam que o Estado precisa intervir nas condições econômicas para garantir que o cidadão tenha acesso aos bens que ele sozinho não consegue prover para si mesmo. Então, por exemplo, no cenário brasileiro, a maioria da população não consegue pagar uma escola particular, então o Estado oferece a educação pública como um modo regular. E eu acho que a maioria de nós concordamos com isso, não é? Assim como concordamos que o Estado ofereça hospitais gratuitamente. Precisamos discutir a qualidade desses serviços, isso sem sombra de dúvida, e é para isso que o CONAI existe. E aí, durante anos, a galera de extrema-direita e da direita não se ocupou da educação porque isso não era uma pauta interessante. Quem era de direita e queria pensar em educação, pensava em abrir uma escola particular, não é?
A maioria das pessoas de direita, inclusive, se opunham a fazer concursos públicos para dar aula na escola pública. E seguiram sua vida aí, dando aula nas escolas privadas e tal. O que ocasionou que a maioria das pessoas no chão da escola pública fossem pessoas ou completamente apartidárias, no sentido de que não estavam ali ligadas na política, ou uma minoria, mas uma minoria politicamente organizada, de pessoas de esquerda, pessoas que estavam ali engajadas politicamente e que acreditavam que o Estado sim deveria intervir na política, na economia, enfim, intervir na vida social para garantir a existência do cidadão naquilo que o cidadão não conseguisse prover para si mesmo. Durante as conferências do CONAI, majoritariamente o público que ia lá para poder garantir direitos eram os públicos que se viam privados desses direitos dentro da estrutura social complexa que é o Brasil. E aqui outra coisa que a gente precisa chamar a atenção. O que eu vou falar agora não é mimimi desses grupos, né? Porque essa é uma outra acusação que a direita faz tentando viabilizar a discussão. Historicamente falando, nós somos compostos por um mecanismo de psicologia social. Então, existem grupos de pessoas que, quando falam, são mais escutados que outros grupos de pessoas. Tem grupos de pessoas que são mais atendidos pelo poder público que outros grupos porque são portadores de privilégios que foram socialmente construídos. Isso não quer dizer que não hajam exceções, há exceções, né? Mas também não quer dizer que essas exceções sirvam de regra, porque a exceção é isso que ela é exceção. Então, movimentos negros, movimentos feministas, movimentos indígenas, movimentos quilombolas, movimentos de trabalhadores sem terra, movimento LGBTQIA+, se fizeram, historicamente, sempre muito presentes no CONAI, tentando garantir direitos básicos. A gente precisa levar em consideração o seguinte: existe uma defasagem gritante, o último PISA mostrou isso, entre os estudantes de escola pública e os estudantes de escola privada. E aí, quando a gente olha para a demografia desses estudantes, a gente percebe que, na sua grande maioria, os estudantes da escola privada são caucasianos, brancos. E que por uma questão de herança cultural, de herança histórica e de herança financeira mesmo passada entre famílias, essas pessoas tiveram acesso a lugares e oportunidades de estudo que a maioria da população pobre, que no Brasil também é negra, não teve acesso. Então o movimento negro está lá pleiteando melhorias porque a única maneira que a gente tem de furar essa bolha e garantir que famílias negras tenham acesso a bens e recursos, a melhores salários, é por meio da educação. E se a educação ela não está equiparada, isso coloca esses profissionais em desvantagem, né, os profissionais negros, no mercado de trabalho. Sempre uma coisa que eu falo para os meus alunos, eu queria compartilhar aqui nesse espaço. Problemas complexos nunca têm soluções simples. E se a gente quer pensar um Brasil melhor, que é uma questão complexa, precisamos observar que existem complexidades que vão ter que ser enfrentadas. Senão, a gente não está levando a discussão a sério. Então, os negros começaram a participar muito, né? Só para te dar um dado, a taxa de homossexuais, de pessoas homossexuais que abandonavam os estudos nos anos 90 era altíssima por conta do preconceito e da não alocação desses profissionais, né, dentro do universo da escola. Então, grande parte das pessoas que eram homossexuais nos anos 80 e 90 não tiveram oportunidade de concluir seus estudos formais na época que era esperada. E aí, a galera que está no movimento LGBT olha para isso e vai lá para o CONAI também para brigar por esses direitos. Então, historicamente, os movimentos sociais sempre se fizeram presentes no CONAI como representantes da sociedade civil para garantir direitos básicos de representatividade no CONAI. O que acontece é que nem sempre aquilo que é a luta justa, a luta intelectual pelo direito que é universal e para todos, não é? Ela é manifesta pelas bases dos movimentos sociais da melhor maneira. E foi o que a gente viu a extrema-direita fazendo esse ano, né? Eles se organizaram para ir nas esferas municipais, estaduais e na nacional para fazer vídeos de lacração para a internet. Então gravaram, por exemplo, movimentos de gritos de guerra, né? De gritos de comando dos movimentos sociais acerca de pautas sobre aborto, pautas sobre ser bicha, sapatão, pauta negra. Fizeram várias filmagens de bandeiras dos movimentos sociais.
né? E aí tem um senhor aí que fala que não encontrou nenhuma bandeira do Brasil. Meu querido, é claro que você não encontrou uma bandeira do Brasil representada no palco, porque justamente é uma conferência nacional e a bandeira do Brasil estava lá hasteada no mastro, e aí a gente está dando dignidade para a bandeira. E todos nós ali temos consciência do Brasil que somos. O que nós estamos querendo dizer com as bandeiras que estão no chão é que também há brasileiros que não estão sendo contemplados. Então, essa leitura de, olha como eles não são patriotas. Não, isso é completamente analfabetismo semiótico, assim. Você não conseguir ler o que está sendo dado ali, tá? Então essa é a grande questão. Fizeram muitos vídeos e aí agora nós temos comunidades católicas postando a galera falando disso. Sobretudo, isso é muito triste, né? Sobretudo, pessoas vindas do universo protestante, da teologia da dominação, que estão infiltrando essa mentalidade dentro das comunidades católicas, e aí isso acaba se transformando num cenário pior ainda, porque a gente vai abrindo mão da moral humanista católica para um moralismo estéril e anti-humanista da mentalidade protestante. Eu não estou dizendo aqui que todo protestante é anti-humanista. Eu estou dizendo que, a partir do momento que a gente tem um postulado teológico em que a natureza humana está corrompida, que é o postulado de Lutero, aquilo que o homem faz, aquilo que o humano faz, é sempre visto como algo ruim, que é o que está aí por detrás do moralismo puritano, protestante, enfim, que domina, né, o nosso imaginário cristão ocidental em alguns lugares. Que é completamente diferente da mentalidade moral originária católica, que entende que o pecado original fere o homem, dá a ele uma debilidade e uma fraqueza, mas que o homem é constitutivamente bom. Não é? Ele foi constituído bom pelo Deus de Israel e ele é bom, ainda que inclinado para o mal por conta do pecado original. Por que eu estou te chamando a atenção para isso? Porque essa confusão teológica ela acaba se desaguando numa manifestação política que elege candidatos que ocupam cargos de poder e que depois deturpam completamente as esferas desses cargos, emparelhando-os. É o que a gente está vendo. Não é à toa que a gente está vendo a galera desde o começo do ano brigando lá de extrema-direita, falando como o CONAI é ideológico, como o CONAI quer fazer doutrinação. E aí o que a gente tem como surpresa na metade aí do semestre? Nicolas Ferreira, que é um desses ideólogos desse movimento, sendo promovido a presidente da educação, da Comissão de Educação na Câmara. Né? E justamente com a ideia de que ele vai combater a doutrinação no Brasil. E aí que tá o ponto, né? Chegamos a 12 minutos de vídeo, falei pra caramba, mas eu quero discutir com você uma coisa importante. A extrema-direita te mostrou gente lá botando bandeira, te mostrou gente lá batendo leque, te mostrou lá representação dos movimentos sociais. Mas repararam que a extrema-direita não divulgou os textos para que a população lesse? Porque é muito engraçado, porque se cria um discurso que é um discurso completamente perigoso. Primeiro, de que a educação é doutrinação, como se todo professor fosse doutrinador. E aí eu preciso te dizer, e eu estou te dizendo isso como quem tem experiência, eu tenho há 17 anos de sala de aula, que a minha maior preocupação com os meus alunos não é em quem eles vão votar, até porque a maioria dos meus alunos sequer vota. A minha maior preocupação não é em quem eles vão apoiar, até porque o apoio deles politicamente nesse momento não tem um impacto grande na eleição. A minha maior preocupação, vou partilhar com você qual é. A minha maior preocupação é fazer com que o meu aluno entre na escola. Porque tem um dia que eu chego para dar aula, tem um traficante aliciando o aluno na esquina da escola para que o menino deixe de estudar e vá fazer entrega de droga. A minha maior preocupação é que o meu aluno esteja seguro na escola, porque eu tenho alunos que são espancados em suas casas, em suas famílias, porque são homossexuais, porque não são heteronormativos. A minha maior preocupação é que as minhas alunas sejam respeitadas na sua dignidade de mulher, porque eu tenho alunas que são violentadas por seus parentes, que são violentadas por pessoas na rua. A minha maior preocupação é que meu aluno tenha alimento na escola pública. Porque tem alunos meus que, se não fizerem uma refeição completa na escola, não tem onde fazer outra refeição completa em casa. A minha maior preocupação é que meu aluno tenha material de pesquisa e de estudo. Porque apesar de existir o Plano Nacional do Livro Didático, nas escolas em que trabalho há mais de anos, os livros didáticos ficam dentro da biblioteca da escola e os alunos não têm acesso. Diferente de quando eu estudava, em que cada aluno tinha o seu material didático, podia levar esse material para casa para estudar, hoje em dia essa não é a realidade em tantos estados, em tantas escolas. A
A minha preocupação é que meu aluno saiba ler, porque eu tô cansado de ver alunos meus chegarem ao final do Fundamental 2, oitavo e nono ano, com índices severos de analfabetismo, tanto em língua portuguesa como em matemática. A minha grande preocupação é garantir que os meus alunos tenham a regularidade das aulas, porque como a profissão de professor é completamente desvalorizada no Brasil, o número de desistentes do magistério é muito grande, fazendo com que os meus alunos tenham carência de professores nas mais diversas disciplinas. A minha preocupação não é fazer com que um aluno heterossexual deixe de ser hétero, até porque isso não pode acontecer. Isso não acontece. A sexualidade ela não é uma construção social e ideológica. A sexualidade ela é uma construção da neuropsique do sujeito. Então existem ali questões, hoje a ciência ela não está fechada sobre isso, mas parece que existem questões que são ambientais, questões que são hormonais, de desenvolvimento psicológico, também questões biológicas, tudo influindo ali para a composição da diversidade sexual. E não importa o quanto eu tente impor alguma coisa nesse sentido, essa doutrinação não vai acontecer. Mas por que é que a extrema-direita continua gritando isso? Porque isso cria um pânico moral na cabeça das pessoas. Como se os professores todos fossem doutrinadores. Tem professor doutrinador? Tem. Eu trabalhei com professores de extrema-direita que, em vez de darem aula, ficavam fazendo comício político para seu candidato de direita. Eu tenho professores de extrema-direita que negavam fatos históricos só porque esses fatos históricos não eram coniventes com a sua ideologia. Eu tenho professores de direita que deturpavam a fala de sociólogos e filósofos para fazer com que eles parecessem imbecis e equivocados e conseguissem a simpatia dos alunos. Assim como eu tenho professores de esquerda que, infelizmente, não dão sociologia completamente ou fazem uma leitura da história enviesada, não apresentam os dados oficiais, que fazem militância e comício político das suas salas de aula. Só que, tanto na direita como na esquerda, esses professores são a minoria, porque a maioria dos professores sequer está engajada politicamente. A maioria dos professores está preocupada em conseguir cumprir o mínimo da profissão que escolheram porque amava a educação e que o sistema não deixa. Sabe, a maioria dos professores está preocupada porque o aluno não sabe escrever, porque o aluno chegou aqui com essa defasagem, porque eu tenho alunos que são portadores de necessidades especiais e que não são assistidos como deveriam, nem pelas redes, nem pelas instituições, e ficam ali simplesmente jogados numa inclusão que não é inclusão. Esses são os problemas que a educação no Brasil tem. Esses são os problemas que a gente precisa enfrentar. Não uma pseudo-doutrinação. E aí eu volto ao que eu falava do texto. O texto do CONAI 24 fala sim sobre questões de pessoas negras, fala sim sobre a questão das mulheres, fala sim sobre direito reprodutivo e fala sim sobre a comunidade LGBTQIA+. Só que toda vez que fala desses assuntos, fala de criar espaços de conscientização e de segurança para essas comunidades. O que significa isso na prática? Eu acho que você vai concordar comigo independente do seu posicionamento ideológico. Significa criar uma escola que seja aberta e inclusiva, em que um aluno possa chegar e, sendo homossexual, não ter medo de ser agredido. Não ter medo de ir ao banheiro e alguém bater com a cabeça dele na privada, como eu já vi acontecendo. É uma aluna ir para a escola e ter a liberdade de simplesmente ser menina sem medo de violência sexual dentro do universo da escola. E ela saber que se algo acontece no sentido de assédio ou alguma coisa do gênero, ela tem um lugar para onde ela pode pedir ajuda, porque todo mundo sabe que é ali que se pede ajuda. É disso que o CONAI está falando. Mas por que eles não te apresentam isso? Porque é muito mais fácil mobilizar a população a partir do medo e do terror, criando essa ideia vendida de que os professores no Brasil estão muito preocupados numa revolução cultural para fazer com que as pessoas virem mais ou menos de esquerda. Primeiro que a esquerda no Brasil nem é organizada para isso tudo. Segundo, que esse movimento de revolução cultural é muito mais presente naquilo que tem sido a ideologia da direita ao redor do mundo do que propriamente da esquerda. Terceiro, que se a gente está dependendo dos professores para isso, hoje os professores estão muito mais preocupados com coisas mais básicas. A gente está preocupado com o fato de não ter material didático. A gente está preocupado com o fato da milícia e do tráfico estar cada vez mais entrando nas escolas. A gente está preocupado porque os nossos alunos estão apanhando dos seus familiares.
A gente está preocupado porque tem pai e mãe que oferece bebida alcoólica para os filhos de 12, 13 anos como se fosse a coisa mais normal do mundo. A gente está preocupado porque a família não participa da educação dos filhos. A gente está preocupado porque o sistema de disposição de verbas para a escola pública acaba não favorecendo para que os alunos sejam bem formados. A gente está preocupado porque os cursos de pedagogia do Brasil precisam de uma reforma urgente, severa, porque produzem pedagogos e pedagogas que ocupam cargos de gestão que conhecem muito pouco, não todos os cursos, obviamente, mas a grande maioria, conhecem muito pouco do que de fato é educação, e a gente acaba acatando aberrações em vista de temos que favorecer o aluno. A gente está preocupado com muita coisa de verdade. O CONAI, inclusive, o documento final, está preocupado justamente com a qualidade da educação no Brasil. E doutrinar alguém não é o ponto que nos interessa. Nem me parece ser o ponto que está no CONAI, parece ser uma leitura enviesada do documento, nem me parece ser a grande preocupação dos professores. Eu sou gestor educacional, eu sou professor, eu sou educador. Eu trabalho há mais de 15 anos, na educação, tenho aí 17 anos de sala de aula. Sou professor da escola pública e da escola privada. Eu já lidei com professores, educadores de extrema direita e de extrema esquerda. Já estive em escolas cujo PPP era alinhado religiosamente e escolas cujo PPP era laicista. E eu nunca vi essa doutrinação que a extrema direita tenta disseminar e impor. Se existe uma questão de gênero dentro de uma realidade familiar, essa é uma questão que vem de lá, não vem da escola. Agora, é papel da escola sim dizer que uma pessoa não pode ser agredida por ela ter uma orientação sexual, uma interpretação de gênero diferente da minha. Se alguém tem uma orientação divergente da que eu sigo, o meu papel como cidadão é aprender a respeitar. Ah, mas eu sou religioso cristão. Bom, eu não posso falar por todos os cristãos. Eu sou católico, eu posso falar aquilo que a doutrina da Igreja Católica, o catecismo da Igreja Católica diz, que para os católicos se deve abominar qualquer tipo de discriminação injusta e injustificada aos homossexuais. Então eu não consigo entender esse movimento de ódio, porque você não pode usar o cristianismo para fazer isso, para esconder um preconceito que é só seu. O CONAI tem defeitos? Tem. O CONAI é doutrinador? Nem consegue ter essa força, porque infelizmente a maioria dos professores nem leem os documentos do CONAI. Faça uma pesquisa, vai nas escolas, vai lá ver quantos professores foram ler o documento, quantos professores participaram das assembleias. O professor, infelizmente, recebe tão pouco que a gente não consegue ter tempo sequer para cuidar das demandas que são próprias da educação. Então, assim, não quero essa desculpinha da extrema-direita, não. Você quer se posicionar? Se posicione, mas se posicione sendo racional. Vai lá, lê o texto. Vai lá, participa da conferência. Vai lá, faz a diferença. Que aí a gente vai conseguir produzir um Brasil melhor e uma educação mais justa para todo mundo.